Aqui no Jornal da Manhã a gente fala mais uma vez sobre o acordo firmado entre o Mercosul e a União Europeia. Temos uma convidada agora, é a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que gentilmente nos atende nessa manhã de segunda-feira. Como vai, ministra? Bom dia, obrigado pela participação. Bom dia, é um prazer falar com vocês nesse início de semana e do mês, né, de julho. É isso. Ô ministra, para começar a nossa conversa, queria que a senhora falasse a respeito do acordo, destrinchasse para o nosso ouvinte exatamente do que se trata esse tratado que foi tão comemorado pelo governo, tratado pelo próprio agronegócio como um acerto histórico. Na prática, o que é que muda para o consumidor, para a população brasileira? O que é que acontece com a assinatura desse acordo entre o Mercosul e a União Europeia? Bom, primeiro, esse acordo estava há 20 anos aí empacado, não saía, e agora ele aconteceu, né? Nós vamos agora para a implementação desse acordo. É um acordo que não é só um pacote agrícola, mas ele pega todos os setores de serviço, indústria, comércio, e a parte agrícola, com certeza que era mais difícil porque nós temos aí uma Europa protecionista, né? E o Mercosul também ficou durante muitos anos travado aqui, e fizemos uma reserva de mercado entre nós. Então, eu acho que hoje esse acordo vai trazer a possibilidade da modernização da nossa agricultura, do acesso a mercados exigentes, mas mercados que poderão fazer a diferença para a agricultura. Quero dizer para vocês que tivemos alguns pontos muito difíceis, que era o açúcar, que é um ponto sensível para a União Europeia, e foi difícil chegar às 180 mil toneladas, e pode parecer para muitos uma cota pequena, mas que foi muito difícil e dura essa negociação. Eu acho que nós tivemos sucesso, nós começamos quase sem nada lá atrás, era zero, e chegamos a essa quantidade. O etanol, que isso era um ponto que eu não senti tanta dificuldade, mas que eu gostaria até de ter tido uma cota maior, mas conseguimos o possível. Chegamos aí a 450 milhões de litros de etanol industrial e 200 de etanol combustível. Que mais que nós tivemos? Aí nós tivemos vários assuntos, trigo, milho, que também era uma coisa que não se falava, falamos de fécula, de queijos, né? Que vale para um e para outro, mas que nós tivemos que abrir uma cota. E sempre falando, quando você fala nessas cotas, essas cotas são Mercosul, não é só Brasil. No caso do açúcar, não, porque o Brasil é que tem açúcar, os outros países têm muito pouco. O Paraguai conseguiu uma cota de açúcar orgânico, 10 mil toneladas, a zero também de intracota. Ministra, bom dia. Bom dia, Vera. Oi, Vera, bom dia. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre como foi esta negociação do ponto de vista aí da participação dos vários ministérios. O que se diz é que a participação da senhora foi decisiva nessa reta final de ajuste fino do acordo, e também o Ministério da Economia, o Itamaraty. Como funcionou essa sinergia entre os vários ministérios, e se corresponde à verdade essa afirmação de que o Brasil foi o último dos países no nosso bloco do Mercosul a concordar com os termos do acordo? Verdade, o Brasil foi o país que, enfim, que bateu o martelo, porque os pontos sensíveis, a Argentina, o Uruguai tinha alguns pontos, mas eram bem menores que os nossos, até pelo tamanho do país, o Paraguai também, né? Mas quero dizer que houve uma sinergia perfeita entre o Ministério de Relações Exteriores, que é quem estava comandando essas negociações, que estão acontecendo aí desde o início do governo, que elas voltaram à mesa, e o Itamaraty, muita gente que está aí há muitos anos trabalhando, teve um papel fundamental. Primeiro porque conhecia os temas e onde estavam lá os pontos que poderiam ser destravados e aqueles que nós não poderíamos abrir mão. Depois o Ministério da Economia, que trabalhou vários temas, inclusive a parte industrial, a parte de serviços, a parte das contas públicas, obras públicas, enfim. Ele é um acordo muito vasto, tanto é que
vocês viram aí o valor, o tamanho que esse acordo, quando estiver vigente, o que é que ele pode trazer de aumento ao PIB do Brasil. Enfim, mas eu quero dizer que foi fundamental, e a parceria entre o ministro Ernesto, eu e o Marcos Troirro, que estava lá representando a economia, o ministro Paulo Guedes, foi total. Enfim, e só por isso é que nós conseguimos chegar a esse dia histórico do fechamento desse acordo. Ministra Josias de Souza, de Brasília, eu queria lhe perguntar o seguinte, ministra, agora nós vamos entrar numa fase de detalhamento desse acordo, vamos conhecer ali todos os pormenores, isso precisa ser aprovado pelo Legislativo. Eu queria que a senhora nos desse uma ideia de prazo, quando é que isso entra em vigor? 2 anos, 3 anos? E a outra dúvida que tenho é, entre essas questões que a senhora diz que o Brasil resistia e que não admitia incluir no acordo, está o princípio de precaução, que é um mecanismo que permite ali aos países, sobretudo os europeus, que são mais protecionistas, como a senhora mencionou, invocar questões sanitárias, questões de proteção de animais, de plantas, para bloquear exportações de produtos agrícolas. Isso entrou no acordo, nós conseguimos tirar, ou isso vai ser um entrave daqui para frente? Josias, bom dia. Quero te dizer que vamos começar pelo mais difícil, o princípio da precaução. Realmente existia uma preocupação do Brasil, não pelo princípio, porque nós aqui, na nossa legislação brasileira, nós já temos princípio de precaução em vários setores, né? É uma coisa existente na nossa legislação. A nossa preocupação é como é que isso entraria nesse acordo Mercosul-União Europeia. Nós tivemos lá um embate, isso era um ponto realmente muito sensível para a agricultura, mas nós conseguimos, porque colocamos desde o início que o princípio da precaução, como eles queriam, nós não teríamos condições de assinar. Então foi formada uma comissão, nós já tínhamos levado aqui do Brasil alguns pontos que eram fundamentais e que sem isso nós não avançaríamos. Criamos uma comissão onde todos participaram, os 2 blocos, e chegamos a um texto onde nós temos essas garantias para que o que não for cientificamente comprovado não se pode usar politicamente, que era o medo que o princípio puro e simples da precaução daria margem a isso. Então, nós fizemos várias salvaguardas. Hoje nós vamos distribuir esse texto para que todos vejam, e esse acordo ele vai levar, com boa vontade de todos, de 1 ano e meio a 2 anos para entrar em vigor. Por quê? Ele precisa, primeiro, ser traduzido. Segundo, para todas as línguas, são 27 países do Mercosul que precisam receber esses textos nas suas línguas, aprovar nos seus parlamentos, né? E depois, aí temos também, ao mesmo tempo, que aprovar aqui no nosso Congresso. Então, não é uma coisa que vai acontecer nos próximos 6 meses. Então, por exemplo, quando a gente tem aí um prazo, e eu quero dizer o seguinte, que a grande maioria dos produtos da agricultura tem um tempo de adaptação. Então, em alguns casos, que agora eu já nem me lembro aqui, mas vamos dizer, tem 8 anos. 8 anos significa 10, porque são 8 mais esses 2 até a entrada em vigor do acordo. Então, é um acordo que traz aí um tempo de adaptação a alguns setores que precisam, que são mais, talvez, tenham menos competitividade, mas que agora o governo brasileiro vai, com políticas públicas, né, ajudar esses setores a se modernizar e a poder exportar, aqueles que quiserem. Agora, tem muita coisa que começa na área industrial, na área de serviços, na área de recursos aí para investimentos no Brasil, em toda essa infraestrutura que nós precisamos. Tem coisas que assim que o acordo estiver assinado, isso está pronto para começar a entrar em recursos para esses investimentos tão esperados pelo Brasil. Ministra, uma das coisas que os europeus fizeram um grande cavalo de batalha foi a questão ambiental, né? E isso, de que forma entrou? Entrou na última hora? A delegação brasileira estava de acordo desde o início. E eu lhe pergunto se o Brasil
com a linha adotada pelo presidente Bolsonaro, tem condições de cumprir este acordo na área ambiental, proteção de índios, esses assuntos que entraram no acordo? Esses assuntos entraram exatamente no que nós temos a nossa lei aqui e nós cumprimos. Na verdade, a gente chega à conclusão que a Europa tem uma desinformação total ou uma informação torta a respeito desses assuntos lá para tumultuar e fazer a população europeia crer que o Brasil descumpre todos esses quesitos aí ambientais e humanitários, enfim, da parte indígena. Nada que tem lá foge à regra do que a nossa legislação tem. E também, para esclarecer, o princípio da precaução, ele não está no capítulo sanitário, ele não está no STS, ele está no capítulo de desenvolvimento e sustentabilidade. Então, o Acordo de Paris para a agricultura, ele não tem problema nenhum, inclusive a agricultura moderna brasileira, desde o início, vem pedindo que o Brasil não saia do Acordo de Paris, isso ficou claro para nós lá. Então, o que tem agora são esses ajustes de desmistificar todos esses mitos lá fora, as ONGs e muita gente lá fora que não tem interesse no crescimento, principalmente do agronegócio brasileiro, colocam como se o Brasil fosse um grande transgressor do meio ambiente e também das questões indígenas. Eu acho que nós temos que reverter isso. Agradecemos aqui a participação da ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Mais uma vez, ministra, bom dia para a senhora. Obrigado mesmo pela participação. Bom começo de semana. Até uma próxima. Muito obrigada. Um grande abraço aí a todos.